que o Senhor Jesus, Ele falou aqui sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança é mais do que feliz. É uma felicidade acima de qualquer felicidade. Jesus está dizendo assim: bem-aventurados. Aí ele declara aqui quem são bem-aventurados. E eu quero meditar somente no versículo 3 desta bem-aventurança, do capítulo 5, que já diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Tem alguma tradução que diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Quem tem essa tradução na sua Bíblia? Na tradução que eu li, fala sobre bem-aventurado os pobres de espíritos, ou bem-aventurado os humildes de espírito. Em alguma tradução tem esse verso aqui. Então, meus amados, Jesus está ensinando a uma multidão. Ele senta no monte que chama-se o monte das oliveiras. Alguns tradutores dizem que é o monte das oliveiras, outros dizem que é outro tipo de monte. A verdade é que ele sentou no monte e que ele agora começou a ensinar a uma multidão, inclusive aos seus discípulos. E ele diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, que diz assim a Bíblia no texto sagrado, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, o que é pobre de espírito? O que vem ser pobre de espírito ou humilde de espírito? O que é que uma pessoa, na verdade, caracteriza como pobre? E o texto que nós lemos aqui, a tradução que eu estou usando é pobre de espírito. Eu estava pensando, e eu queria meditar com você sobre esta palavra nos nossos corações, na nossa alma. Primeiro, irmãos, pobre de espírito ou humilde de espírito, vamos saber o que não é. Primeiro, não é ter falta de humor, porque às vezes tem crente mal-humorado, acha que tem que ser pobre de espírito é mal-humorado. Nem sempre todos os pobres é mal-humorado. Pobre de espírito não é fazer voto de pobreza ou de miséria, não ter o que comer, não ter o que comprar. Pobre de espírito não é o ato de depreciar-se. Pobre de espírito também não é um dom ou um talento, ou esconder seu dom ou seu talento. Pobre de espírito, irmãos, não é omitice em dar opinião, ou ainda não é privação mental. O que é ser pobre de espírito? Eu quero que você preste atenção nisso aqui, no nome do Senhor Jesus. O sentido de ser pobre de espírito, irmãos, em primeiro lugar, é essencialmente, para que você possa entender, está ligado ao lado espiritual. Você observa que uma pessoa pobre, usando o termo de pobreza, é uma pessoa carente, é uma pessoa necessitada. E uma pessoa necessitada e uma pessoa carente é uma pessoa que ela não faz cerimônia em pedir o que ela necessita. Uma pessoa que é pobre é uma pessoa que reconhece que não tem e que está faltando alguma coisa para a sua vida. Essencialmente, está faltando o essencial. E você pode notar que uma pessoa que tem necessidade, ela evidentemente, ela busca pela necessidade que tem. Quando eu tenho sede, eu vou buscar em ter água. E eu queria pensar com os irmãos, que aqui está uma das raízes mais importantes e um tema e uma doutrina na vida cristã. Na verdade, irmãos, muitas pessoas já deixaram de ser pobres de espírito para serem autossuficientes espiritualmente falando. E note que a Bíblia diz que Jesus diz assim, que dos pobres de espírito, deles são o reino dos céus. Na verdade, aos pobres de espírito se manifesta o reino de Deus aqui na terra. Irmão, que vem ser pobre de espírito? É uma pessoa necessitada, é uma pessoa carente, é uma pessoa, irmão, altamente dependente de alguém, e nesse caso aqui, de Deus. Precisamos, irmãos, meditar um pouco nisso aqui nesta noite, e que Deus possa fazer de nós verdadeiramente pobre de espírito, necessitado. Porque quando uma pessoa necessita de Deus, ele busca a Deus, ele ama a Deus, ele coloca todas as suas forças em Deus, e certamente a sua vida muda e a sua vida espiritual é diferente. Olha só o Salmo 42, abra sua Bíblia. Eu quero ler com você aqui para que você possa entender que uma pessoa
espírito, ela é uma pessoa carente, necessitada. Note que o texto aqui não é pobre humanamente, mas pobre espiritualmente. Você abriu sua Bíblia no Salmo 42, veja os versículos 1, os versículos 2 e os versículos 3, que diz assim a Bíblia Sagrada. Olha só o que diz a Bíblia, Salmo 42, acharam? Diz assim a Bíblia: como um servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Irmãos, aqui tem uma característica de uma pessoa carente, necessitada, apaixonada por Deus. Na verdade, hoje em dia tem muitos crentes, irmãos, que estão autossuficientes, e espero que Deus nesta noite coloque uma sede, um desejo na minha e na sua alma em ter Deus na nossa vida, porque nós só buscamos aquilo que temos necessidade, nós só buscamos aquilo que satisfaz a nossa vida. Irmãos, quando Jesus bem-aventurado o pobre de espírito, é uma pessoa carente por Deus, dependente de Deus, apaixonado por Deus. E quando nós estamos nesta qualidade, nós ansiamos, desejamos estar sempre com Deus na nossa vida. Você diz amém por isso, irmãos? Na verdade, nós estamos vendo hoje, nós estamos no mundo do conhecimento. Nunca na história da humanidade, estou repetindo aqui o verso do Dr. Lula, se viu tantos conhecimentos que está aí à disposição de todos nós. E na verdade, irmãos, quando nós achamos que sabemos e temos tudo, nós não queremos aprender. Nós não precisamos. Uma pessoa que acha que sabe tudo não necessita de aprender, ou acha que não pode aprender, mas que já sabe. Uma pessoa que acha que está saturada de Deus, ela não vai buscar mais a Deus, ela não vai viver uma vida de comunhão com Deus. Este salmista aqui, irmãos, é um salmista que ele está dizendo que a alma dele ansiava por Deus como a corça que ansiava pelas correntes da água, com a sede que tinha. E ele diz assim: a minha alma tem sede e suspira pelo Deus vivo. Irmãos, isso é muito sério. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele pergunta: quando me apresentarei ante a face de Deus? Está faltando em nós, irmãos, é a gente ter sede de Deus. Quando nós temos sede de Deus, nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. É interessante, irmãos, que quando nós estamos abastecidos por qualquer coisa na nossa vida, você nota o seguinte: você sabe que no Brasil ainda há, em alguns lugares do nosso precioso terra brasileira, no nosso torrão brasileiro, ainda muita falta de água. Você esqueceu disso? Você não lembra que antigamente você via algumas pessoas carregando balde de água na cabeça? Você nota que quando nós temos muita água, a tendência nossa é desperdiçar, é jogar fora, porque temos tanto que não valorizamos, porque achamos que aquilo é tão comum. Mas se você chegar em determinada região do Brasil, eu não estou falando de África, eu estou falando de determinada região do Brasil que não tem água encanada, a água é um bem precioso. E para muitos brasileiros é um sonho, é a alegria da vida daquela pessoa, daquela família, poder ter um dia a oportunidade de ter água encanada na sua casa. E se um dia eventualmente isso acontecer, eu lhe garanto, eles farão festa, eles saltarão de alegria. Para nós isso não representa nada, para nós é tão comum e tão natural que nós não damos o devido valor, porque nós temos em abundância. Mas quando uma pessoa é pobre, necessitada, ela valoriza aquilo que falta. E na verdade, irmãos, muitas vezes nós temos em abundância e esquecemos de valorizar aquilo que Deus tem nos dado todo dia. O que eu quero dizer com isso para você é o seguinte, irmãos: às vezes nós pensamos que estamos cheios de Deus e na verdade nós somos pobres. Você lembra daquela igreja que o Senhor escreveu lá na Ásia dizendo: tu diz que é rica, que tem tudo,
e que não sei o que ler mais, mas eu disse: eu peço-te que te arrependa, porque tu és pobre, nu, miserável, não tinha nada, irmãos. Mas, irmãos, Jesus está dizendo: bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. O pobre de espírito será saciado. O pobre de espírito, o Senhor tocará na sua alma, porque uma pessoa pobre de espírito vai estar dependendo de Deus, vai estar atrás de Deus, vai atrás de conhecer melhor ao Senhor. E eu lhe garanto que Deus se revelará mais a estas pessoas e manifestará a sua glória, a sua presença. Bem-aventurado os pobres de espírito. Nós precisamos ter carência de Deus, irmão. Na verdade, a situação em que nós vivemos hoje tem atrapalhado muitas vezes, porque nós temos quase tudo. Achamos que temos tudo, porque a facilidade é tão grande, irmãos, mas esquecemos de que temos a necessidade maior de sermos cheios de Deus, cheio da presença de Deus. Esse salmista diz assim: olha, Senhor, a minha alma tem sede de ti. E quando você tem sede de alguma coisa, você vai buscar para saciar. Você sabe por que às vezes nós não oramos como deveríamos orar? Porque nós não temos necessidades. Quando a necessidade vem e o desejo da nossa alma, eu lhe garanto que você vai correr aos pés do Senhor e vai querer estar com Ele todos os dias. Veja o Salmo 27, por favor. Leia comigo. Eu estou só meditando um pouco na palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. Diz assim a Bíblia Sagrada no Salmo 27. Vamos ler o versículo 4, que é bem conhecido, que o salmista aqui salmodiando. Agora é Davi, que diz assim: uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender os seus átrios. Irmãos, pobre de espírito trata-se de uma atitude de coração, o reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez. Pobre de espírito, irmãos, é a necessidade de desenvolvermos cada dia uma vida espiritual autêntica, tendo a perfeição de Jesus como modelo, como está escrito, que a Bíblia diz em Mateus 5,48: sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Escute-me, pobre de espírito é aquele que não se acostuma, não se conforma com o patamar espiritual, mas sempre busca de Deus o melhor e a excelência na sua vida espiritual. Diga amém, no nome do Senhor Jesus. Coitado do cristão que se acostuma com a sua vida ou com o seu estado quo. Coitado do cristão que acha que chegou no patamar máximo. Um pobre de espírito é uma atitude de coração, de carente de Deus, de reconhecer que nada somos e que Deus é tudo e tudo de nós pertence a Deus e dependemos dele no nome do Senhor Jesus. Você notou isso, irmãos? E o pobre de espírito também é uma atitude contrária do orgulho espiritual, de achar que nós não necessitamos nada, de acharmos que temos o suficiente, que já conhecemos o bastante e não buscamos mais em conhecer a Deus. E notem que no capítulo 6, versículo 3 do livro do profeta Oséias, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Escute só, a vida cristã é altamente de conhecimento, de revelação. Mas olha só o que a Bíblia diz: que Deus só se revela para os pobres de espírito, para os carentes, para os necessitados e não para os orgulhosos. Irmãos, muitas vezes nós permitimos que o orgulho entre no nosso coração, de modo que nós não buscamos a Deus como antes ou quando dependíamos dele. E como é bom, irmão, depender de Deus e andar nos braços do Senhor nosso Deus, e aí nós mantemos uma vida sempre renovada e cheia da presença de Deus. Se você for nas igrejas mais humildes do Brasil, você vai ver que os crentes mais simples são os crentes mais cheios de Deus. São os crentes que têm buscado a Deus de dia e de noite. São as pessoas que a herança dele é, na verdade, o Senhor. A propriedade dele é o Senhor. E quando você começa a ver nessa perspectiva, você vai ver que todas as coisas desta vida é efêmera e passageira. Todas as coisas desta vida
se acaba. Só que para nós entendermos isso, e para essa ficha nossa cair de verdade, nós começamos a questionar e às vezes temos dificuldade porque nós não vivemos fatos. Eu contei aos obreiros na última reunião que domingo passado eu perdi um primo lá no Brasil, em São Paulo. Ele, a propósito, paulista, embora sendo filho de nordestino, a minha tia, assim que casou, foi imediatamente para São Paulo. Ele se tornou policial, foi policial em São Paulo. E no último domingo, às 7 horas, 8 horas da noite, eu não me lembro, saiu até na televisão, no jornal, ele como policial estava com farda, estava com folga, com o seu filho de 10 anos, na moto que foi buscar um lanche. 3 bandidos veio, detectaram que ele era policial, que estava fazendo como é que se diz? Não sei se é perseguição, por isso que a polícia tinha desbaratinado, na verdade, uma gangue lá, e eles revoltando, estava dando agora a sua reação. E pegou, tirou um menino de 10 anos da garupa da moto, quando ele saiu, e deu 3 tiros e matou ele. E você nota como ficou a minha família, a minha tia, um rapaz de 40 anos de idade, morreu. E aí nós começamos a fazer algumas perguntas na nossa vida, e começamos a questionar algumas coisas e avaliar alguma coisa na nossa vida, e saber qual a importância que tem esta vida, se não for com Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, é muito bom a gente parar um pouco para pensar, porque o tempo passa rápido. E eu e você, nós não sabemos até quando ou quando mais nós ficaremos aqui nesta vida. Jesus pode vir arrebatar a igreja, ou eu posso morrer. Ele não sabia que morreria no domingo. 40 anos de idade, está na flor da idade. Nós não sabemos quando vamos. A verdade, irmãos, é que nós precisamos buscar ao Senhor. Jesus disse uma coisa interessante, eu quero lembrar a você que já sabe, está lá no capítulo 6 de Mateus. Jesus diz assim: não junteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde as traças vêm e corroem. Aí Jesus diz assim: juntais tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não destrói. Aí ele dá uma verdade que é uma verdade absoluta e que você deve guardar no seu coração. Ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Tesouro é algo valioso para nós. Você já notou que aquilo que é precioso para mim, ali está o meu coração? Irmão, o que é precioso para você nesta vida? Na verdade, tem muitas pessoas que já não têm Jesus como precioso, já não têm a vida cristã como preciosa. Irmãos, é bom lembrar a você que nós precisamos dizer: Senhor, me ajuda a ser pobre de espírito, carente de Deus, para que de manhã, de tarde, de noite eu possa te buscar. E eu lhe garanto que a sua vida será outra, espiritualmente falando. Eu lhe garanto que a sua vida espiritual será fervorosa. Eu lhe garanto que a sua vida será, irmãos, abundante na casa de Deus, porque você vai dar lugar a Deus. Você sabia que nós somos e nós nos comportamos e agimos segundo o que nós colocamos como escala de valor na nossa vida? O que é precioso para mim? Na escala de valor, o que é mais importante para a minha vida? Você sabe que nós delineamos e colocamos foco na nossa vida naquilo que eu acho como precioso ou mais importante. E nisso eu trabalho, isso eu me esforço, isso eu faço, ou gasto todas as minhas energias e todos os meus propósitos no objetivo que eu acho que é o mais importante. Irmãos, eu não estou dizendo que você não deve viver a sua vida, trabalhar, ter foco, ter prioridades e objetivo. Mas lembre-se, meu amado, que o mais importante para nós é o Senhor Jesus. O mais importante para a sua vida é ter comunhão com Deus, é ter uma vida renovada, é ter uma vida cheia de Deus. E uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que depende de Deus, que almeja Deus, que suspira Deus, que tem desejo de Deus, e Deus enche esta vida que tem desejo dela. A Bíblia diz lá em Tiago que o Senhor, o Tiago dá uma verdade dentro da palavra de Deus, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Note que quando eu vou atrás de Deus, ou quando eu almejo Deus, Deus se revela para mim, Deus se revela para você. A Bíblia fala coisas interessantes, irmãos, que é importante a gente pensar e lembrar. Note que eu estou trazendo aqui uma palavra para o seu coração. Que palavra é essa? Qual é o objetivo?
para avivar a sua fé. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus que Deus tem mais para a sua vida, que essa vida cristã não é isso que nós estamos vivendo, é muito mais do que isso. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas preciosas para revelar, de modo que quando você perceber e sentir a glória de Deus na sua vida, você vai dar menos valor às coisas que você acha que tem valor. Você vai colocar no lugar as coisas desta vida e vai valorizar as coisas eternas. Você vai agora colocar na escala de valor não o que é humano, mas o que é sobrenatural, o que é divino, e Deus vai lhe abençoar no nome do Senhor Jesus. E aí é onde mora a bênção de Deus na nossa vida, é você colocar Deus em primeiro lugar na escala de valor da sua vida e as coisas de Deus, e você vai ver que a sua vida será diferente no nome do Senhor Jesus. Você vai ter prazer na vida cristã, você vai sentir o que nunca sentiu, você vai ter uma experiência nova de Deus, de modo que Paulo escreveu que a alegria nossa é sério, todo entendimento, não é verdade? O que é entendimento? Porque nós não vivemos com o cristão cheio de Deus, ele não vive segundo as circunstâncias, mas ele vive na dimensão do Espírito de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe e que você possa dizer: Senhor, me ajuda a ser pobre de espírito, porque o pobre busca a sua necessidade. Você diz amém? Você está entendendo essa palavra tão simples, mas tão necessária para a nossa vida? Irmãos, o que eu estou buscando de Deus hoje, eu tenho dado algumas palavras desde a reunião dos obreiros, quinta-feira também, quando eu dei uma palavra para a igreja lá, é sobre uma vida renovada, uma vida cheia de Deus. Irmãos, quando nós pudermos ter uma dimensão maior da vida de Deus em nossa vida, você vai ver que você vai mudar no nome do Senhor Jesus. Eu imagino pessoas tão simples no Brasil e pessoas tão felizes. Eu imagino pessoas, irmãos crentes lá no Brasil, me permita de novo lembrar dos nossos irmãos lá, que às vezes não tem o que comer, que às vezes não tem um trabalho fixo, não tem uma casa própria, que não tem uma estrutura que nós temos, mas eles vivem muito mais felizes do que muitos de nós aqui. Pessoas que estão cheias de Deus, que buscam Deus, e que a meta principal, o desejo maior da sua vida é estar no céu. Paulo escreveu, aliás, Paulo não escreveu, Paulo falou, e o doutor Lucas escreveu em Atos, dizendo o seguinte: ele diz o seguinte: eis que eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o ministério e a carreira que recebi do Senhor. O mesmo Paulo falando, e o doutor Lucas escreveu em Atos, dizendo que ele diz assim: as aflições desse tempo presente não são de comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque Paulo, ele via, irmãos, não o momentâneo, a igreja primitiva e alguns cristãos. Note, irmãos, que ele via o que era eterno. E Paulo chegou a dizer uma certa vez que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu. E quando nós temos essa dimensão, esse entendimento, nós lutamos por este valor, e nós seremos cheios de Deus aqui nesta vida, e Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, meus amados? Amém. Vamos lutar e pedir: Deus, me renova, me enche do Senhor, e dá uma vida transbordante, uma vida que não é uma vida normal, mas uma vida sobrenatural, uma vida de Deus na minha vida. Aí você vai ver que vai ter sentido a sua vida cristã. Parece que eu falei, não sei se eu falei na reunião de obreiros ou na quinta-feira, o pastor José Wellington, que é o presidente da Assembleia de Deus do Brasil, ele foi chamado pela Veja para ser entrevistado. Sempre tem uma entrevista de uma pessoa na Veja, e ele disse que o jornalista teve muitas perguntas que foi fazendo a ele foi contando algumas perguntas, e uma delas foi: como é a religião da Assembleia de Deus? Aí ele disse: não, a Assembleia de Deus não é uma religião, a Assembleia de Deus é um movimento do Espírito nas nossas vidas. Irmãos, nós já saímos da obrigado. Saímos da religião, irmãos. Nós devemos ter uma vida abundante de Deus na nossa vida. A vida cristã deve ser uma vida dinâmica do Espírito dentro de nós, senão nós vamos ficar religiosos. Nós vamos fazer parte de mais uma religião, vamos ficar enquadrados mais em uma liturgia, e esquecemos que nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, para ir morar no céu, e Deus quer manifestar o seu reino agora conosco aqui, para quando nós chegarmos no céu, termos o reino eterno e eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Então Deus quer que nós sejamos pobres de espírito, para que nós possamos buscar a Deus, amar a Deus,
viver com Deus, respirar Deus. E eu estou orando para que Deus renove a minha vida, renove a sua vida. Para que você seja crente fervorosos. Eu não sei quantas pessoas aqui já foram crentes no Brasil, ou já conheceu alguma igreja no Brasil, mas eu tive a graça e a oportunidade de me converter no Brasil. E eu me lembro que foi chamado naquela época, porque eu falei até sobre isso, de que muitas pessoas criticam os fanáticos, né? Mas no Brasil foi encontrado e foi dado algum título para alguns crentes dizendo canela de fogo. Já ouviu falar essa expressão, não? Pessoas cheias do poder de Deus. Você nota que essas pessoas são mais felizes do que muitas pessoas que têm uma vida mais comum e mais racional na vida cristã? Essas pessoas têm uma dimensão maior. E observe que essas pessoas mais simples, que são colocadas como canela de fogo, ou tidas como fanática, ou como doida, ou como piata da igreja, são pessoas que Deus mais fala com ela e tem revelação profunda do Senhor, porque ela não tem limite para buscar o Senhor e tem uma paixão por Jesus Cristo. Que Deus renove essa paixão na nossa vida. Que Deus renove essa paixão na sua vida, irmão. Você vai ver que vir para a igreja não é um enfado, não é um cansaço, não é um peso, mas vai ser uma alegria, um gozo, uma renovação, uma vibração para a sua alma. Você vai perceber quando você está renovado com Deus, de que fazer a obra de Deus não é mais uma ordem ou uma mera porque você está no mero cargo, não, mas porque Deus lhe impulsionou você a fazer com amor e com prazer, e as bênçãos de Deus a fluir na sua vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, é o reino de Deus. Amém, meus amados? Amém. Que você possa meditar nessa noite, essa palavra que eu estou terminando agora. Irmãos, vamos pedir a Deus para que Deus tire de nós o orgulho espiritual. Note que não tem super crente. Deus não dá poder para nós, para mostrar a nós que somos mais poderosos do que A ou B. Não, irmãos. Deus nos dá poder para vencermos e fazermos a obra dele, glorificar o nome dele. Lembre-se que no reino de Deus não tem espaço para orgulho, para soberba. No reino de Deus tem espaço para os humildes, tem espaço para os carentes, tem espaço para aqueles que necessitam. Eu imagino, irmãos, que nós não somos tão gratos a Deus como antigamente, ou na verdade eu não digo porque culpa, mas talvez você não saiba na verdade o valor do preço que Jesus pagou no Calvário por sua vida, pelo seu resgate. Irmão, olha só, ninguém aqui merece as coisas de Deus. Deus nos dá por sua misericórdia. Eu não mereço estar aqui, muito menos de usufruir as bênçãos de Deus. E de vez em quando nós achamos que temos direito, mas nós não temos. Nós não temos direito de nada. Tudo aqui é pela misericórdia de Deus. Tudo que Deus fez por você e por mim é por amor inexplicável. Você não pode explicar e entender o amor de Deus. Note que muitas pessoas já morreram, muitas pessoas não sobreviveram, e muitas pessoas não tiveram o privilégio de conhecer Jesus como você está conhecendo, e o privilégio de estar aqui nesta noite meditando na palavra dele. Você não entende isso, mas é pelo ato do amor de Deus na sua vida. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5 e versículo 8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, tem crente que dobra o joelho, irmão. Já vi crente, eu acho que é meninice ou falta de conhecimento. Senhor, o Senhor tem de me dar isso, o Senhor tem de fazer isso. Se você parar para pensar, irmãos, é uma loucura orar desse jeito. Deus não tem de fazer nada para mim. Deus não precisa nem é obrigado a fazer nada por mim. Ele faz por misericórdia. Eu não mereço nada. Eu li hoje o Pão Diário. Não sei se você leu o Pão Diário. Fala sobre uma coisa interessante sobre a humanidade. E ele cita o Salmo 8. No Salmo 8 é interessante que o salmista começa a salmodiar ao Senhor, e ele salmodeia a grandeza de Deus, mostrando que ele fez os céus, ele fez a terra, ele fez as estrelas, ele vai falando um monte de coisas que Deus fez na sua grandeza e magnitude. Aí ele diz no Salmo: quem é o homem que Deus possa lembrar dele? Quem é o homem? Ele está classificando o homem nas grandezas. Se você começar a ver,
observar o espaço sideral, as estrelas, a lua, o sol, as grandezas de todo o universo que Deus fez, você começa a observar que não vou nem passar para o homem, você começa a observar que dentro da dimensão das galáxias e Via Láctea que Deus fez, que está provado pela ciência, a Terra não passa de uma poeira ou de um grãozinho no meio dessa estrutura toda. Aí você imagina, nós estamos dentro desse grãozinho. Aí o salmista pergunta: quem é o homem para Deus se lembrar dele? Aí ele mesmo responde dizendo: mas mesmo assim, Deus fez o homem a coroa da sua criação e um pouco menor do que os anjos. Olha só a grandeza de Deus. Deus está preocupado comigo e com você. Deus está preocupado com os detalhes da minha vida, ainda que eu eventualmente não mereça e não seja digno, mas Deus nos ama a ponto de dar o seu único filho para morrer por mim e por você. Isso tem uma dimensão inexplicável, incompreensível, mas espero que o Espírito de Deus revele a você, porque quando nós entendemos esta verdade, ao dobrarmos o nosso joelho, nós vamos esvair em lágrimas e vamos chorar e vamos ser gratos e vamos agradecer e vamos louvar e vamos adorar por tudo que Deus já fez por nós, e vamos nos sentir tão pequeno e vamos dizer: Senhor, eu não mereço mais nada que o Senhor faça por mim, mas se do Senhor houver misericórdia mais uma vez, tenha compaixão da minha alma e faz. Aí Deus vai fazer por nós, porque nós somos pobres de espírito. É isso que Jesus quer dizer para nós, irmãos. Porque uma pessoa que está arrogante, você nota que a nossa oração já se torna tão, às vezes, superficial, que nós não entramos no lugar santíssimo. Porque a oração que Deus responde é uma oração de um coração quebrantado e contrito, diz o salmista: a um coração quebrantado e contrito, tu, ó Deus, não desprezarás. O que é um coração quebrantado e contrito? É um coração esfacelado, é um coração cortado e picadinho, ou seja, é um coração rasgado, humilde, irmão. Uma pessoa que chega diante de Deus humilde, humilhado, Deus exalta. E Jesus já disse assim, que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então que Deus te abençoe, meu amado. Quando você chegar na presença de Deus, procure chegar bem humilde e reconheça a sua pequenez, reconheça a sua estrutura que é pó, reconheça que você não é nada diante de Deus, e diante disso, dessa grandeza, agradeça por tudo que Ele já fez na sua vida, e você vai ver o quanto Ele pode fazer por você e quer fazer por você, no nome do Senhor Jesus. Na vida de que com Cristo não tem espaço para arrogância, para soberba. Mas você lembra no capítulo 18 e o versículo 9 do Evangelho que escreveu Lucas? Você lembra? Não lembra? Eu vou lembrar você. Você lembra que diz a Bíblia que Jesus conta que entrou dois homens para orar? Um era fariseu e o outro era publicano. A Bíblia diz que o fariseu entrou para orar e o publicano, que era cobrador de imposto, que cobrava os impostos dos judeus, que era odiado pelos judeus, diz a Bíblia que o fariseu chega diante de Deus e diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu sabes, Senhor, que eu pago dízimo, jejum 3 vezes por dia e faço um monte de coisa. Aí ele diz, aí chega, a arrogância chega a tal ponto que ele chega para o publicano e não sou como os demais, como esse publicano que não faz isso e aquilo outro. Aí o pobre publicano chega assim: Senhor, e nem olhar para o céu, eu reconheço que sou pecador e miserável, eu não sou digno. Aí Jesus disse que esse saiu justificado e o outro não. Irmão, de vez em quando, venhamos e convenhamos, pense comigo, nós não agimos dessa forma. Nós nos achamos que nós somos um super crente. De vez em quando nós colocamos um pouquinho o nariz empinado e achamos que somos e que podemos alguma coisa. Se você não fala ou não pensa, porque é tão sério isso, que a gente evita de pensar ou falar, mas agimos como se fora. Na vida cristã, de vez em quando Deus nos abençoa um pouquinho, ou quando nós estamos num certo nível espiritual, nós arrotamos grandeza. Achamos que o outro crente que é fraco não merece a nossa ajuda. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo toque no nosso coração e possamos descer ao pó e dizer: tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pobre de espírito, eu necessito da tua ajuda. E você vai buscar a Deus todos os dias, amém? Deus te abençoe. Que o Espírito Santo renove você. Irmãos, eu quero que o Espírito Santo renove cada crente.
renovando nossa vida, irmão. Você vai ser um crente diferente. Você vai até fazer aviãozinho aqui na igreja. Vai até pular e dançar no Espírito. E sabe uma coisa? Quando você está cheio de Deus, você não quer nem saber quem está falando mal de você. Você está sentindo a presença de Deus. Você lembra de Davi? Davi era rei, irmão. Mas Davi foi tão interessante. Quando ele apresentou Deus veio sobre a vida dele, quando ele carregou a arca, ele fez uma coisa interessante que tem um alto significado. Ele diz a Bíblia que ele tirou as vestes reais. Por que isso? Entre muitas coisas, para não identificar que ele é rei, que ele era como diante da glória e da presença de Deus, todos são iguais. Ninguém é melhor ou maior do que outro, porque só Deus é grande. E diz a Bíblia que Davi bailava e dançava como se fosse, irmãos, um menino da alegria da presença de Deus. Mas quem estava por fora, na vida carnal, como a sua esposa, quem? Mical, né? A famosa Mical, começou a espraguejar dizendo: olha só, numa tradução assim, tu vem como um vadio, é a Bíblia que diz. É uma tradução que ele fala sobre isso aqui. E não tem postura de andar com a tua serva, irmãos. Ela foi amaldiçoada, o ventre dela secou. Irmão, quando nós estamos cheios de Deus, nós damos lugar a este Deus e somos renovados no nome do Senhor Jesus. Deus quer renovar você. Deus quer encher você. Deus quer fazer você um crente cheio do Espírito Santo. Mas só para aqueles que são pobres do Espírito. Amém. Só para aquele que tem a necessidade de Deus. Note que Deus não dá nada a ninguém que não precisa. Ou melhor, que acha que não precisa. Que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Amém? Vamos ficar em pé e eu vou orar por você mais uma vez.